Olá, meninas do Solfit, tudo bem? Eu sou a Larissa. E eu sou Samuel. Nós somos professores de estudo bíblico, estamos aí servindo a Igreja de Cristo nessa área de ensino da palavra. E hoje eu quero falar com vocês a respeito do que a Bíblia diz sobre o corpo, o cuidado com o corpo, como nós devemos proceder nisso. Nós conhecemos a palavra e a Bíblia nos diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas e antigamente, no Antigo Testamento, o templo era um lugar de adoração a Deus, onde o sacerdote oferecia sacrifícios para perdão dos pecados e culto a Deus, adoração ao Senhor propriamente dito. E nós vemos ali que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram sacerdotes. Eles profanaram o templo. Isso está descrito em 1 Samuel, capítulo 2, dos versos 12 a 17. Eles fizeram coisas assim horríveis no lugar de adoração a Deus. E hoje, qual é o templo do Senhor? Qual é o templo, o lugar santo, onde Deus se manifesta? Eu vou ler para vocês 1 Coríntios, capítulo 6, os versículos 19 e 20, que diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Exatamente. O lugar físico no Antigo Testamento, que era o lugar de adoração, hoje é o teu corpo. Você é morada do Espírito Santo, a Bíblia nos diz. E nós aprendemos aqui na palavra que quando nós não cuidamos do templo, ele é profanado também, com as obras da carne, que estão em Gálatas, capítulo 5, no versículo 19 até o 21. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os adverti, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Forte. Então, quando nós profanamos o templo, o corpo, quando nós temos uma vida desregrada, por exemplo, dormir pouco, uma alimentação que não é saudável. Eu não estou falando assim, gente, de uma coisa que é exceção, mas aquilo que é diário, entende? Não respeitar os limites do corpo, quando o corpo pede descanso. Jesus, ele descansava. E a gente, nessa mania de querer ser produtivo o tempo todo, não respeita os limites do nosso corpo. Muitas doenças são porque nós não descansamos. Não tomar água o suficiente, isso todos nós sempre precisamos melhorar. Dormir o suficiente. Dormir o suficiente, muito bem pontuado. E nós lemos aqui que nessa lista de obras da carne, a palavra orgia e a palavra glutonaria no original é a palavra komos, que era uma espécie de adoração a um deus greco-romano chamado Baco. Eles tinham uma vida desregrada com bebedeiras, com imoralidade sexual, festa, bagunça. E as orgias e as bebedeiras eram uma forma de adorar um deus pagão. Gente, isso é muito sério. Nós somos chamados para glorificar a Deus no nosso corpo. Vocês perceberam uma coisa? Quando nós falamos gula ou glutonaria, isso nos lembra comida, comer demais. Quando a gente fala de orgia, a gente já lembra de pecados relacionados à imoralidade sexual. Só que no original é a mesma palavra. Exatamente. Ou seja, se a Bíblia aqui fala que você contamina o seu corpo quando você pratica
atos sexuais ilícitos, você está profanando o templo que é o corpo, o nosso corpo, quando você come demais, ou você come, vamos dizer assim, porcarias, comidas, alimentos que fazem mal para o seu corpo, você também está contaminando, você está destruindo o templo do Espírito Santo, onde Deus, o Santo Deus, habita. Isso é muito sério, é muito sério. E o Samuel, ele tem um testemunho para compartilhar com vocês, ele tem autoridade nessa área de cuidado com o corpo, de uma experiência que ele teve. Pode compartilhar, por favor? A Larissa falou que eu tenho autoridade, porque na verdade o que nos dá autoridade é a própria experiência com que nós tivemos, que nós podemos falar de fato de algo que nós vivenciamos. Alguns anos atrás eu fui acometido de uma doença no intestino. Tive alguns problemas no estômago, mas eu vou focar no intestino, nessa parte. E eu tive que me submeter a um tratamento que envolveram 3 especialistas, 3 especialidades. O gastro, a nutricionista e psicólogo. Por quê? Olha só que interessante, 3 profissionais para trabalhar na saúde do meu corpo. Mas por quê? Deus, ele nos fez a semelhança dele. Pai, Filho e Espírito Santo. E também nos fez somos divididos em 3 partes. Somos um espírito, temos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Então, o que acontece? Quando eu me submeti ao tratamento, eu tive que passar por alguns exames muito desagradáveis. Um deles, por exemplo, talvez seja o pior de todos, é a colonoscopia, um exame totalmente invasivo. Na verdade, assim, o preparo é pior do que o exame em si, mas eu tive que fazer. Eu acho que eu fiz 2 ou 3 vezes, não me lembro ao certo, mas foram horríveis as experiências que eu tive. Mas foi necessário. Então, para poder curar aquilo que eu não cuidei direito, eu tive que me submeter a um tratamento horroroso. E ao passar pelo gastro, ele também me encaminhou para a nutricionista e para o psicólogo. O gastro fez isso. Eu fiz exames, passou para mim alguns medicamentos que eu tive que começar a fazer uso contínuo desses medicamentos de alto custo. Olha só, quando a gente não cuida bem, isso sai caro no final e mexe com o nosso bolso. E o que acontece? Eu tive que tratar a parte física com medicamentos e exames. De tempos em tempos era obrigado a fazer para ver como que estava a questão da inflamação, né, no intestino. Aí passando pela nutricionista, ela passou para mim uma série de possibilidades de novos tipos de alimentos que iam alcalinizar no meu corpo, ou seja, ia aos poucos eliminar aquela acidez, porque quando nós consumimos alimentos que fazem mal à saúde, o nosso corpo fica ácido, propício a desenvolver doenças. Então ela fez eu enxergar de um modo diferente, como diz a palavra, né, lá em Romanos 12, versículo 2, transformai-vos pela mudança no vosso entendimento. Aquilo que eu achava que era normal, na verdade não era. Aquilo estava me matando aos poucos. Então ela me deu outras possibilidades. Eu tive que abrir mão completamente de tudo que tinha glúten e lactose. Quem já passou por isso sabe o quanto é horrível. Eu não sou intolerante a nenhum dos dois, mas eu tive que abrir mão de tudo que tinha essas 2 coisas para poder ter saúde novamente. Mas também tive que passar pelo psicólogo, porque pelo menos 70% de toda a doença que nós somos acometidos é de fundo emocional. Eu tive que passar pela psicóloga várias vezes, fiz várias sessões. E em uma dessas sessões, ela me falou algo que a Larissa já havia conversado comigo há muito tempo. Eu sou uma pessoa muito introvertida, eu não sou uma pessoa de falar abertamente, de conversar, de se alegrar, dar risada alta, né? Ela é desse jeito. Mas eu não sou. Só que eu tô tendo que mudar isso, sabe? Eu tô tendo que me abrir um pouco mais. E eu tive que me abrir meu coração. Ter amigos. Exatamente. A psicóloga, ela me deu o seguinte conselho. Fazia parte do tratamento, sabe o quê? Ter amigos.
Exatamente. Exatamente pela dificuldade que eu tinha de me abrir, agora eu ia ter que me abrir meu coração, contar das minhas angústias, daquilo que me deixava preocupado. Nós precisamos. Deus, Ele não criou o homem para viver só. A gente usa o versículo, é bom que o homem não viva só, e nós geralmente costumamos aplicar isso no contexto de casamento. Mas, na verdade, isso se aplica do modo geral. Nós precisamos conviver com outras pessoas, precisamos ter amigos. Aí eu fiquei pensando, e agora? Como que eu vou fazer? A Larissa já havia ouvido algum tempo atrás uma meditação de uma pregadora na internet, que ela falou o seguinte: peça a Deus para que Ele te apresente os amigos dele. É uma chave, gente, é uma chave. Demais. Funciona. E ela orou junto comigo em relação a isso. Então fica aqui o conselho para você. Ore ao Senhor. Se você tem dificuldade de abrir seu coração, se você não tem tantos amigos, ore a Deus. Peça, Senhor, me apresente, por favor, os seus amigos. Ele apresenta. Ele apresenta. Eu vou te falar, viu? Não é qualquer pessoa, não. Não é. São pessoas de Deus, pessoas respaldadas na palavra, pessoas com intimidade com Deus, que vão te ouvir. Não vão julgar você por aquilo que você pensa, por aquilo que você sente, mas vão te ajudar. O próprio Senhor tinha os seus amigos. Ele tinha os 12, ele tinha os 3, ele tinha o João, que debruçava sobre o seu peito. Então essa é uma importância muito grande de você ter amigo. Mas eu gostaria de encerrar essa parte do testemunho dizendo que ao longo desse tratamento eu sempre fazia alguns exames para ver como que estava a situação da saúde do meu intestino. E eu fiz um exame com um nome bem complicado, chama calprotectina fecal, que mostra o índice de inflamação no intestino. E da primeira vez que eu fiz, deu um número absurdo, a inflamação muito alta. E o ano passado, o gastro pediu o exame novamente, eu fiz. E para minha surpresa, deu um índice tão baixo que lá está discriminado o seguinte: muito baixo ou quase inexistente. Quando eu retornei a ele, ele falou: vamos fazer o seguinte, vamos manter por mais um tempo e depois vamos voltar de novo, vou pedir uns exames de sangue para você, você vai voltar aqui, dependendo do resultado eu vou suspender a medicação. Não há por que manter a medicação se você já não tem mais essa inflamação. E eu fiz, eu retornei e olha, vou falar para vocês, há cerca de um mês e pouco, o médico, depois de anos tomando essa medicação de uso contínuo, de alto custo, ele suspendeu a minha medicação. Eu não estou precisando mais tomar. Eu não estou mais precisando tomar essa medicação. A única coisa que eu estou tendo que cuidar é um pouquinho da ansiedade. Mas isso nós vamos ter que cuidar todos os dias. Na verdade, todos nós sofremos de ansiedade. Então, eu quero dizer para vocês que o cuidado com a saúde no corpo e no sentimento, nas emoções, a mudança de alimentação, isso trouxe cura para mim. Exercício, né? Ah, verdade. Academia. Atividade física. Eu comecei a fazer atividade física, sentia muitas dores pelo corpo e tudo isso ajuda no processo de cura. Tudo isso ajuda no processo de cura. Tanto eu como a Larissa estamos indo à academia para poder cuidar da nossa saúde. Não estamos aí para poder ficar fortinhos. Se ficar vai ser bom também, né? Ajuda, né? Ajuda na autoestima e tal. Mas a ideia é ajudar você a cuidar da sua saúde. Exato. Porque tudo que é vivo se move e cresce. Então, se você está vivo, mas você está parado, o sedentarismo pode adoecer você. O cuidado com a alimentação de forma desregrada também pode adoecer você. Mas o contrário a isso também é verdade. Quando você começa a se movimentar, cuidar da sua saúde, se alimentar melhor e cuidar principalmente das suas emoções, tendo amigos e se alimentando da palavra do Senhor, isso trará cura para a sua vida. Você terá qualidade de vida, terá uma vida saudável e você poderá glorificar a Deus no corpo de vocês. Amém? Cita aquela frase lá. Existe um teólogo que foi um avivalista escocês do passado, Robert Murray McCheyne. Ele morreu aos 29 anos. Ele
citou uma frase no leito de morte que dizia assim: Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo. E agora, o que eu vou fazer com a mensagem? Se você não cuidar do seu corpo, você não vai conseguir cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Sem saúde, sem cuidar do corpo, nós não conseguimos trabalhar, nós não conseguimos cuidar da nossa família, nós não conseguimos nada. O corpo é tudo que nós temos para conseguirmos viver e desfrutar do que Deus tem para nós em todas as áreas da nossa vida. E assim como Samuel citou, existe a nossa parte no milagre. Então faça a sua parte e você vai viver um milagre, uma saúde plena, para você viver o propósito de Deus, como uma vida leve com propósito, como é o slogan do Soulfit. Que Deus te abençoe e que você viva a vida abundante que Jesus tem para você, em todas as áreas. Deus abençoe. Amém. Paz seja com todos vocês. Amém. Viu? Deus abençoe. Amém.